Bom dia, pessoal. Vamos deixar as anotações aqui. Dia 10 de setembro. Hoje vamos tratar do capítulo 10 do livro de Provérbios. Teremos um convidado especialíssimo, Enéas, meu companheiro de trajetória, irmão de fé, vai estar aqui abrilhantando a gente com seus entendimentos. Seja bem-vinda, Magali, seja bem-vinda, minha esposa querida Marciana. E estamos aqui aguardando o nosso querido que já está entrando. Inteligência emocional por trás do livro de Provérbios. Nós estamos tratando desde o dia 1º desse mês, um capítulo por dia, e hoje estamos com o capítulo 10. Deixa eu enviar o convite aqui, vamos ver se o nosso querido amigo já está por aqui. Mais alguns instantes, nosso querido irmão está chegando, está entrando aqui, e hoje vai ser maravilhoso. Hoje nós iniciamos o tema central do livro de Provérbios, a diferença entre o justo e o perverso. Opa, o Enéas chegou aqui, deixa eu enviar o convite para o meu amigo. Pessoal, ouve bem? Júlia, seja bem-vinda, jovem de Deus da nossa igreja, uma bênção. Everson, meu irmão, seja bem-vindo. Prazer tê-los aqui todas as manhãs. Meu querido Enéas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Clóvis. Bom dia a todos. Bom dia, me ouve bem? Paz. Rapaz, dormi um pouco mais cedo para acordar, né? Faz parte, né? Enéas, primeiramente, meu irmão, quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Quero agradecer a jovem Larissa, aí da igreja de vocês, que foi nosso contato, que fez esse Três Cantos, uma jovem de Deus, uma pessoa especial, que não poderia, por outro modo, não nos apresentar também uma pessoa especial como você. Eu gostaria que você fizesse a apresentação aí para o pessoal, fala um pouquinho de você, fique à vontade aí, meu irmão. Gratidão, Pastor Clóvis. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Vocês vão ouvir aqui um barulho de galo cantando aqui, que eu moro numa chácara. Tá certo. Às vezes eu tô fazendo uma live aqui com os empresários, e aí o pessoal brinca, né? Fala, rapaz, quem que tá aí que tá com um galo do lado aí da janela aí? Eu falei, sou eu aqui. Gente, muito bom, muito feliz, né? Muito feliz pelo convite, Clóvis. Te conheço aí pouco aqui pela rede social, né? A Larissa foi essa ponte. Mas, assim, você já parece ser uma pessoa muito iluminada, uma pessoa carismática, uma pessoa de Deus. Amém. Dá para ver no teu conteúdo, dá para ver nas suas palavras. E já que o Provérbios, capítulo 10, fala muito sobre a boca, né? Sobre as palavras. Eu vejo muito isso nas suas palavras aí, na sua produção de conteúdo. Bom, gente, eu sou meio assim, eu tenho um pouco meio receio de ficar falando de mim, né? Esse negócio de ficar falando currículo, mas assim, eu me chamo Enéas, eu tenho 37 anos, sou casado com a Graziele, pai do Lucas, pai da Luísa. Hoje eu trabalho como empresário, sou treinador na área de comportamento e desempenho. Também atuo como pastor, né, na Igreja Central do Avivamento, pastor na área da música, né, e também do treinamento na igreja. E também, aí na minha formação, além de treinador também, eu sou graduado em nutrição, trabalhei como nutricionista aí 11 anos na área clínica, esportiva, funcional, com emagrecimento, com saúde. Então, assim, eu tenho uma boa bagagem nessa área. Como treinador, eu já estou quase 4 anos e especializado em várias como analista de perfil comportamental, MBA, coach, mentor, gestão de pessoas. E hoje estou fazendo o que eu amo, Clóvis. Hoje eu estou atuando, ministrando a palavra de Deus e também treinando as pessoas dentro da igreja, no reino e como no corporativo, no empresarial. Isso daí é um pouco do que eu faço aí. Que bem. Nossa, tudo isso sobre os princípios cristãos, sobre as ordens de Deus, não tem como dar errado. Fácil pode não ser, mas não tem como dar errado. Deus é contigo, né? Exatamente. Que te abençoe seu projeto e essa amizade nossa aqui seja duradoura. Eu estou com uns projetos meio loucos na cabeça aqui.
O pessoal que está fazendo palestra, o pessoal que está participando da live com a gente aqui, eu tenho comentado um pouco. Se Deus abençoar, Ele não coloca nada no coração da gente que não seja possível de realizar, né? Eu tenho, durante essas lives, Deus me colocou um sonho, falou assim, ó, tantas pessoas especiais, cada um com a sua área, cada um com a sua beleza, com a sua história, né? Porque eu não reuni todo mundo. Então, Deus tem falado no meu coração, quando for possível, aglomerar de novo, a gente pegar o teatro aqui de Jandaia. Eu estou pensando em fazer um sábado, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, 1 hora cada um atrás do outro, para só 1 hora para almoçar, e para a gente arrecadar alimentos. Não sei ainda o que está acontecendo aqui, mas a gente propiciar isso daí, um físico, presencial, e já até deixo o convite para você aí, meu irmão. A hora que for possível, eu vou te enviar, assim como todos que estão participando aqui com a gente. Amém? Rapaz, vai ser um prazer, né? Fazer uma imersão. Fazer uma imersão para destravar a vida das pessoas. E a maravilha, né, Enéas, assim, a gente percebe, cara, que pessoas, Deus está levantando pessoas, está instruindo pessoas como você, que ele já vem trabalhando um bom tempo, te dando uma bagagem, e agora deixando você voar para poder falar. Com tudo isso, com base nele, não tem como dar errado. Não tem. Meu querido, mas eu estou falando demais aqui, vou deixar você começar os nossos trabalhos aqui. Faz favor, sobre o capítulo 10 do livro de Provérbios. O que te saltou aos olhos, Enéas? O que você acha interessante? Prossiga aí com o seu entendimento, meu irmão. Vamos lá, gente. Bom, se me permite, eu gostaria de ler ele aqui. Por favor, fique à vontade. Vou fazer uma leitura rápida aqui sobre esse capítulo e eu vou fazer aqui um comentário e enfatizar alguns pontos, né, sobre esse Provérbios, que ele traz várias coisas. E eu vou comentar como o tempo nosso é curto, né? Aqui é rapidão, passa aí. Diz assim, ó, Provérbios 10. O filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho... Deixa eu aproximar mais aqui a Bíblia. Mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com a desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no certo tempo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos e quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem a critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. As pessoas sábias dizem palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento, gosto muito desse, mas o tolo, quando fala, logo traz a desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Esse aqui, meu Deus do céu, é muito forte. Com suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. E quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto de pecar mais perto de pecar você está. E você é sábio, você controla a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos bons não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço substituí-la.
para o malvado fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como vinagre no dentes ou nas fumaça dos olhos. Fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Isso aqui é muito forte também, vou falar um pouco sobre ele. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa desgraça aos que fazem mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias, e quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. E os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Amém. É um provérbio assim muito rico, né? Muito rico. E às vezes até aparentemente ele parece ser, como eu posso dizer, um pouco complexo. Mas assim, vamos falar aqui, o tema aqui do teu projeto é inteligência emocional através dos provérbios, né? Através dos provérbios. Então assim, eu vou falar o que eu entendo da inteligência emocional primeiro, e aí eu entro aqui no capítulo 10. Inteligência emocional é um conceito muito vasto, hoje muito falado. A gente fala que a inteligência emocional é você ter habilidades emocionais. Habilidades emocionais para você lidar com os desafios da vida. Então, por exemplo, quando a gente ouve falar de inteligência emocional, a gente está falando em padrão de comportamento conectado com as emoções. Se a gente for para a luz da palavra, a luz das escrituras, a gente vai perceber que lá em Gálatas 5, no fruto do Espírito, em Gálatas 5, a partir do capítulo do verso 22, a gente vê ali as 9 virtudes de Jesus, e algumas delas são características da inteligência emocional. A inteligência emocional, a gente sabe, é você ter esse domínio próprio, você ter essa mansidão, você ter uma temperança, você ser uma pessoa longânima, suportar a fraqueza do próximo. Isso está conectado com a inteligência emocional. Olha que bacana. Tá muito conectado. Isso está muito conectado, Clóvis, em você alimentar o teu espírito. Inteligência emocional, o cara acha que é só ele ter motivação e ele não brigar com as pessoas. Não é só isso. Por exemplo, inteligência emocional é você conseguir desenvolver pessoas. É você não ter medo que aquela pessoa ela tome o seu lugar no momento de uma liderança. Então, uma pessoa que Provérbios fala com sabedoria, essa pessoa ela tem essa inteligência emocional, ou seja, ela tem esse equilíbrio das emoções, ela consegue ter sabedoria no seu padrão de comportamento. O que é sabedoria? Primeiro a gente tem que entender isso aí também. Segundo, né? Sabedoria, o que é sabedoria? A Bíblia diz que sabedoria é temer ao Senhor. Certo. Tá, vamos traduzir isso. O que é temer ao Senhor? É reconhecer quem é Deus na sua vida. Oh, aleluia. Então, olha só. Então, eu quero ter sabedoria no meu casamento. Eu vou reconhecer quem é Deus no meu casamento. Eu quero ter sabedoria nas minhas finanças. Eu vou reconhecer quem é Deus nas minhas finanças. Eu quero ter sabedoria na minha saúde. Eu vou reconhecer quem é Deus na minha saúde. Então, quando eu reconheço quem é Deus naquele pilar da minha vida, é onde eu garanto a prosperidade para aquele pilar. Onde eu garanto a bênção. E é onde eu preciso entender o que é bênção. Bênção significa no original autorizado para prosperar. Oh, glória. Autorizado para prosperar. Então, quando eu entendo assim, poxa, eu reconheço quem é Deus na minha saúde, significa que eu vou ter sabedoria em cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Sim. Então, se é templo do Espírito Santo, eu vou comer um alimento saudável, eu vou treinar, praticar atividade física, cuidar, gerenciar da alimentação da minha casa. Porque se você não cuida do teu corpo, Paulo fala também lá em Gálatas 5, no verso 20, das obras da carne, a glutonaria também é um pecado. É a glutonaria, comer demais em excesso, prejudicar esse templo. Então, o que eu entendo? Que a sabedoria desse livro de Provérbios,
é você ter essa gestão emocional. É você reconhecer quem é Deus na sua vida, em cada pilar, e você pensar antes de agir. Poxa, peraí, será que se eu falar 5 Clóvis eu vou machucar ele? Será que se eu comer isso vai arrebentar o meu corpo, vai prejudicar minha saúde? Será que se eu comprar esse produto agora aqui, esse estojo, vai interferir no meu orçamento? Isso é sabedoria. Isso é sabedoria, é pensar com antecedência, usar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma das principais pessoas que vai influenciar a tua sabedoria. O Espírito Santo, ele vai te guiar. Paulo fala que ele tem que ser nosso guia, se somos filhos, ele vai nos guiar. Segundo, eu vou viver no Espírito, que fala em Gálatas 5:25, viver no Espírito é o quê? É ter um estilo de vida. Esse Espírito Santo que é um estilo de vida, ou seja, a sabedoria está conectado com viver no Espírito. E terceiro, andar no Espírito. Ele fala, aquele que vive no Espírito, anda no Espírito. Andar no Espírito, olha que forte isso, dentro da sabedoria. Andar no Espírito é você deixar o Espírito Santo controlar suas reações e guiar suas vontades. Que show! Caraca, que espetáculo, irmão. Então quando eu entendo que a sabedoria de Provérbios está conectado com a inteligência, cara, rapaz, parabéns pelo tema. Achei fantástico. Que show, né? Que show. Rapaz, cada dia eu aprendo, cada um visitante que vem, cada leitura, a gente aprende um monte, né? Tá um espetáculo, cara. Prossiga que eu tô amando, cara. Tô amando. Deixa Deus te usar. Que bom. Amém. Então, assim, então quando você entende, não tem como tirar o Espírito Santo da sabedoria, não tem como tirar essa conexão com Deus. E aí, Provérbios aqui, para a gente correr aqui para o texto, como Provérbios 10 é um capítulo muito rico, mas assim, eu sou apaixonado por comportamento. Eu falo assim que eu não fiz à toa a nutrição, né? A nutrição eu comecei a entender o corpo humano. Então, vamos lá. Quando a gente olha para esse provérbio, a gente olha para algumas inteligências, né? Aqui Provérbios, aqui a gente vê no capítulo 1, no capítulo 10, no verso 1, a gente vê aqui uma afronta aos pais, né? Aqui eu entendo o seguinte, quando ele fala assim, a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aqui eu entendo que o comportamento do filho afeta ambos os pais. O comportamento do filho afeta ambos os pais. Ou seja, o filho sem juízo é o filho insensato, é aquele filho desobediente, é aquele filho que não tem um bom comportamento. Então ele afeta o pai de alguma maneira. O filho com juízo, o filho obediente, o filho que ouve o pai, ele vai de alguma forma afetar positivamente o pai, ele vai ser a alegria dos pais. Ele vai ser essa gratidão, poxa, meu filho é um filho muito obediente, é um filho sábio. Só que aí a responsabilidade, Clóvis e amigos que está aqui nessa live, é dos pais. Por que é dos pais? Eu entendo o seguinte, se o pai orienta o filho a arrumar a cama, organizar os seus materiais, organizar o seu quarto, esse filho no futuro, ele não vai ser um filho egoísta. No futuro, esse filho não vai ser um filho preguiçoso. Então, o pai hoje, ele tem a responsabilidade de ensinar, de conduzir, de criar princípio na vida do filho e gerar um futuro extraordinário para essa geração que se aproxima agora. Então, o Provérbios está chamando a nossa atenção. Ele está chamando a nossa atenção. Deixa aqui, tem um comentário aqui bacana. Se você fazer tudo por ele, não está ensinando o que é ter responsabilidade. Agora eu entro aqui num coach aqui, né? O que é responsabilidade? Responsabilidade é ter habilidade para poder mudar. Responsabilidade é ter habilidade para poder mudar. Então, quando o filho entende isso, ele muda. Ele muda. Ele sabe, pô, eu tenho que ter responsabilidade. Meu pai está me ensinando isso. Responsabilidade é ter habilidade para poder mudar. Oi? Fala. Estou anotando aqui. Anota aí. Então, eu brinco assim, ó. O que eu falo pro meu filho? Eu falo, filho, você vai ter a vida que merece. Tá? Tem uns amigos chegando aí, ó. Grande Guilherme. Então, olha só. Você vai ter a vida que merece. Então, o que isso que significa? Que eu sou responsável pelos meus atos.
você tem a barriga que você merece. Se você toma coca todo dia, vai ter barrigão. Se Sim. você come lanche todo dia, vai ganhar peso. Então, se você come bolacha recheada todo dia, pode aumentar o risco de doenças como câncer. Então, a sabedoria está conectado com o teu comportamento. Então, filho, você tem a responsabilidade de ensinar o teu filho. Então, se você não ensina teu filho a ter bons comportamentos, esse filho no futuro vai te trazer dor de cabeça. Para você e para a sociedade. Uhum. Tá? E só Então, fazendo um gancho aí, né? É o que a gente está falando pega aí. ontem no final das contas, são tudo escolhas e decisões, não é verdade? E Isso como aí. você falou sobre a responsabilidade, que é a ideia de mudar, me fugiu agora, mas o que você faz com que você. Às vezes tem alguém que está olhando, às vezes é um pai que está assistindo, e fala assim: poxa, eu não fui assim, né? Eu pisei na bola. Né? Só para deixar claro para as pessoas, até tratando dentro do tema do coach aí de resiliência, a gente pode mudar a qualquer momento. Não é verdade? Eu Pode. tenho Isso aí. um sistema que eu falo PDA. Perceber, decidir e agir. Primeiro, você tem que perceber que algo está errado. Segundo, você tem que decidir se você quer mudar ou se está bom do jeito que está. E decidiu mudar, entra o ar, tem que agir. Na verdade, então, a realidade, às vezes a pessoa está assistindo e fala assim, poxa, essas lives a gente leva um tapa na cara atrás do outro, viu, Enéas? Acho que eu te chamei de Everson, é que eu vi o Everson aqui, eu acabei te chamando de Everson, me perdoa. Mas viu, Enéas, a gente leva um tapa na cara atrás do outro. Mas prossiga, meu querido, só queria fazer esse gancho aqui. Então, assim, e é isso aí, né? Tá muito na responsabilidade dos pais. Uma outra coisa também, aqui em Provérbios, aí ele fala aqui, aquele que consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Aqui eu entendo uma coisa nesse Provérbios, ele chama a nossa atenção para não confiarmos na riqueza. O que é a riqueza? Aqui eu entendo no original, ele está dizendo o seguinte, que hoje a humanidade ela está preocupada em conquistar, em alcançar, independente como, se é sonegando, se é mentindo, se é enganando, se é fazendo um trabalho de pirâmide, ela quer alcançar. E na verdade hoje nós encontramos pessoas frustradas, pessoas que não estão realizadas plenamente, porque aquele que vai realizar plenamente é Deus. O Espírito Santo vai trazer essa plenitude para a tua vida. Até porque a palavra de Deus, lá no Novo Testamento, em João, no Evangelho de João, João 10:10 diz assim, ó, que Deus, Jesus veio para dar uma vida e uma vida abundante. Ele está falando de terra, ele não está falando do céu ainda. Então, uma vida abundante, está falando de uma vida plena. O que é essa plenitude? É uma vida de paz, é uma vida de equilíbrio, é uma vida onde você vai sentir realização. Eu falo assim que o sucesso é você alcançar o sentimento de realização. Isso é o que eu explico nas minhas palestras. Sucesso é você alcançar o sentimento de realização. Então não está conectado com valor de patrimônio acumulado. O sucesso ele tá conectado com o sentimento de realização. O que é o sentimento? O sentimento ele vem de uma emoção, né? Ele é produto de uma emoção. Então eu estou alegre, ele vai gerar um sentimento. Eu estou triste, vai gerar um tipo de sentimento. Só que a diferença da emoção, que a emoção ela é momentânea. E o sentimento ele pode ser até o final da tua vida, porque o sentimento ele pode estar aí e você não pode se livrar dele. Por exemplo, eu tenho um sentimento de mágoa. Eu tenho uma frustração com uma pessoa. Se eu não perdoo, se eu não liberto, não me liberto, não liberto, esse sentimento ele vai durar a minha vida toda. A vida então, toda. quando eu falo de sentimento de realização, na sabedoria é conectar com a plenitude de Deus. Eu estou satisfeito. Eu estou alegre, eu sou grato. Então isso vai fazer que o empresário, vai fazer que o líder, ele cresça muito mais. Porque aquele que é grato agradece todo dia. Ou seja, ele vai... Agora, Enéas, mas eu vou ser grato e não vou crescer mais, eu vou me conformar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando aquele que é pleno e realizado, ele tem uma mentalidade de crescimento. Ou seja, ele busca se renovar todos os dias. Então aqui, a riqueza que você deve, a maneira certa é a honestidade, é o caráter. Porque o caráter ele é insubstituível. Não adianta você buscar riqueza de forma desonesta, sonegando, mentindo, enganando. Não adianta. Uma hora a tua casa vai cair. Verdade. Uma hora a casa cai.
Então, isso é um problema. E aí, eu já faço um link aqui com outro provérbio. Aqui ele faz assim, ó, no 4, o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça, trabalha e enriquece. O preguiçoso, ele está conectado com a pobreza. Por quê? Porque a pobreza, o preguiçoso, é um estado mental psicológico. Preguiça significa ter uma mentalidade, um estado mental psicológico de zona de conforto. Clóvis, zona de conforto, segundo Paulo Vieira, ele fala assim no livro dele, No Poder da Ação. Zona de conforto é um monte de mentira paralisante com prazo de validade vencida. Zona de conforto é um monte de mentiras com prazo de validade vencida. Ninguém cresce. Na preguiça, meu amigo, ninguém cresce. Eu falo o preguiçoso vai engordar. Só fazendo um ganchinho que eu costumo falar, zona de conforto é o lugar mais perigoso do mundo. Ó, zona de conforto não cresce, não tem crescimento. Zona de conforto não tem plenitude. Zona de conforto não tem desenvolvimento. Então, nesse momento agora, 7 horas da manhã, agora 7 horas não, perdão, 6 e pouco da manhã, a gente está aqui, ó, trocando conhecimento, informação, network. O preguiçoso está onde? Me desculpa, o preguiçoso está na cama, acomodado, talvez está na Netflix. Ainda. Varou a noite na Netflix. Você está entendendo? Então, assim, o preguiçoso não prospera. O preguiçoso não prospera, ele não vai avançar. Tá? Então, ou seja, e o trabalho duro é a riqueza. O que é o trabalho duro? Eu gosto de pensar o seguinte: trabalho duro é aquele que tem consistência. Agora pega esse código. Isso aqui é destravador. O que é consistência? Consistência é o seguinte: é frequência mais qualidade. Então, ao contrário do preguiçoso, o que trabalha duro, ele é consistente e ele tem qualidade. Ou seja, tudo que você faz, você é frequente e você oferece com qualidade. Se você ora todos os dias e ora com qualidade. Se você lê a Bíblia, lê todos os dias e lê com qualidade. Se você estuda na tua carreira, você estuda todos os dias e estuda com qualidade. Que show! Então, diferente do preguiçoso, o que trabalha duro, ele é consistente. E consistente, cara, tu vai ter resultado. Vai ter resultado na igreja, no ministério, no casamento, vai ter resultado com o filho, vai ter resultado financeiro. Calma teu coração. Você vai chegar lá. Calma teu coração. Talvez tá desesperado. Pô, não tô tendo resultado. Vai ter resultado sim. Tem que ter foco. Foco, o que é foco? É dar atenção a um ponto específico. Seja especialista em uma única coisa. Segunda coisa, tenha disciplina. O que é disciplina? Construa uma rotina de sucesso. Terceira coisa, consistência, frequência e qualidade. E quarto, determinação. Tudo que você se propôs, faça. Tudo que você se propôs a fazer, faça. Coloque em prática. Então, para mim, trabalhar duro é isso. É show. E eu só fazendo um gancho nisso daí, Everson. Ô, Everson. Ô, Everson. Ei, Everson, fala alguma coisa aí, ó. Chamando ele aí. Inês. Mas o bacana, assim, que você falou lá atrás, né? Sobre a gratidão. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu uso bastante. A gratidão, ela é o gatilho da prosperidade. Na verdade, a pessoa quer ser próspera, mas ela fica murmurando. Está na Bíblia. Assim, aquele que murmura, o povo no Egito lá, ficaram murmurando, ficaram rodando lá e não vê a terra prometida. Quando você agradece, mais coisas boas acontecem. É um ditado popular aí, mas é verdadeiro. Aí a pessoa olha, às vezes está nos assistindo agora, ou depois que vai estar gravada a live, assim, mas eu não tenho nada para agradecer. Poxa, você está vendo a live. Se você está vendo a live, no mínimo você tem um celular ou um computador. Ah, mas não está pago. Mas algumas parcelas está tudo, a gente tem. Você acordou, você está respirando. Então, para mim é difícil. Né? Eu estou treinando isso, né, para a gente ter empatia. Eu estou lendo bastante lá sobre Filipe, que era dentre dos apóstolos o menos provido de inteligência, vamos falar assim, né, que Jesus tinha uma paciência grande com ele e nos ensina o quê? Aquelas pessoas que têm dificuldade, que antes eu julgava, viu, né, fazendo aqui um meia-culpa, assim, como que a pessoa não consegue agradecer? Como que a pessoa... Então, a gente não sabe a história daquela pessoa. Então, a partir do momento que você tem empatia,
você se colocar no lugar dela, de repente, falar, será que eu, na mesma situação, eu ainda agradeceria? Com a instrução que ela teve do pai, da mãe, o que essa pessoa carrega na vida? Então, conhecer o ser humano é um passo importante para você poder ser o exemplo para ele. Né? Porque antes eu chegava, tem uma pessoa muito querida, eu chegava assim, você tem que agradecer, você só murmura, você é isso, você é aquilo. Eu estava querendo impor para ela uma condição minha. Né? Aí, a partir do momento que eu fui conhecer a história dela, eu entendi por que era daquele jeito, aí você muda o foco de ação. Em vez de chegar a empurrar, falar assim, você tem que agradecer, a gente vai tratar aquela dor dela. Né? Então, você sendo solidário, querendo às vezes só ouvir com essa pessoa, foi só assim, me fala um pouco da sua história. Ela abriu o coração, mas chorou, mas falou, e eu não falei uma palavra mesmo, não falei uma palavra. A hora que terminou, ela falou assim, você me ajudou demais, você é sábio, eu não falei uma palavra. Então, às vezes, a pessoa precisa só escutar, precisa externar aquilo que ela está sentindo, para ela se tornar um ser humano melhor. Não é verdade? Mas prossiga, meu querido, está sendo um bênção, está sendo top demais. Perfeita sua colocação, e eu pego um gancho, porque empatia, você falou perfeitamente. Empatia é me colocar no lugar do próximo, me colocar no lugar do outro. E aí você falou uma coisa muito forte, que é a bondade. Sim. A bondade é sentir o que o outro sente. Bondade é sentir o que o outro sente. Olha só, então, você sentiu o que a outra pessoa sentiu. Você ouviu ela e você sentiu. Isso aí é uma liderança, é uma autoliderança, uma inteligência no emocional que chama interpessoal. É interpessoal. O que é isso? É inteligência emocional interpessoal, liderança interpessoal é você conectar com o sentimento da outra pessoa. Então você consegue influenciar uma mudança de comportamento e uma mudança de mentalidade na outra pessoa. O líder tem que ter isso é uma habilidade emocional. Então eu tenho que sentir o que você sente. Se eu sentir o que você sente, Clóvis, o que vai acontecer? Eu vou conseguir entender você para influenciar uma mudança de comportamento e uma mudança de mentalidade em você. Verdade. Muito forte. Muito forte isso, né? E voltando aqui para o Provérbios, né? Então, aqui eu gosto muito desse versículo, aonde, cadê? Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz a desgraça. Aqui, o Provérbios, Salomão, ele está falando o quê? Que o sábio, ele busca por conhecimento. Agora, existe dois conhecimentos. Conhecimento empírico, que é a nossa experiência, a nossa bagagem de vida, e o conhecimento científico, conhecimento da palavra, conhecimento da sua área, do teu segmento. Então, o sábio, ele busca por conhecimento. Por quê? Que conhecimento ele faz no ser humano? O conhecimento, ele capacita. Com o conhecimento, ele transforma. O conhecimento, ele muda a mentalidade. Ele torna você atraente. O conhecimento sobe você de nível dentro da empresa, dentro da igreja. Eu falei assim na live ontem, que eu falei sobre como se destacar profissionalmente. O conhecimento, ele torna você diferente. É só você olhar para a Bíblia. Conhecimento de Paulo. O apóstolo Paulo foi treinado por Gamaliel. Então Deus preparou o apóstolo Paulo. Então quando ele encontra com Jesus a caminho de Damasco, que fala em Atos 9, então Paulo começa um novo tempo na vida dele. O conhecimento daquele cara era demais. Então o que eu incentivo a você? Buscar conhecimento. Olha só, conhecimento bíblico, né? Você fazer leitura, comentário bíblico. Eu tenho muito livro em casa, eu estou vendo que você também tem aí. Eu tenho no meu escritório. O conhecimento, ele é destravador. Se você que está assistindo essa live, se você quer se destacar, se você quer ser referência, conhecimento. Porque eu toco guitarra, toquei guitarra e toco guitarra desde 19 anos e sempre eu estudei. Tudo que eu peguei para tocar, eu estudei. Eu estudava 3 a 4 horas por dia no instrumento. 3 a 4 horas por dia. Apostila, material, revista, DVD. Naquela época não tinha o YouTube, né, como tem hoje. Então, assim, eu sempre fui focado no conhecimento. E o conhecimento sempre me tornou diferente e relevante nos ambientes. Por causa do nível do conhecimento. Então, vamos pegar esse conselho de Provérbios. Busque conhecimento. Agora, o tolo. O tolo é aquele que fala, logo traz a desgraça, porque ele não tem conhecimento.
ele só fala água, fala coisa que não edifica, fala coisa que não transforma, só fala coisa que magoa, fala coisa que desconstrói em vez de construir. Então busca conhecimento, amados, que estão nessa live. Conhecimento bíblico, conhecimento científico, conhecimento humano, comportamento. Mas assim, o conhecimento principal que vai destravar a tua vida é as escrituras. O conhecimento milenar, ele é, para mim, eu sou formado em teologia pela Batista, né? Uhum. Então, assim, você vê, né? Eu sou o cara que gosta de estudar. Tá certo. Não, não pode parar Eu nunca, gosto de né, Inês? Não tem como parar, né? estudar. Eu tô acabando meu MBA agora em coaching, mentor e gestão de pessoas. Eu já tô vendo o que eu vou fazer depois, né? Ai, que show. Então isso aí tá na minha veia. Tá na Uhum. minha veia. Então conhecimento eu sou apaixonado. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês Diga aí. que faz a grande diferença. Você tem que saber o que você é apaixonado e o que você ama fazer. Por exemplo, eu sou apaixonado por conhecimento. Mas eu amo ensinar pessoas. Aqui é destravador isso. Todo mundo é apaixonado por alguma coisa. Todo mundo é apaixonado por Uhum. alguma coisa e todo mundo ama fazer. E aí isso é tripla convergência. O que é? A lei da tripla convergência. Você tem paixão, você ama, ou seja, você tem um talento e você transforma em renda. Você transforma em renda. Então, eu sou apaixonado por algo, o que eu amo fazer, eu tenho talento, comunicação em público, e eu transformo em renda. Isso é a lei da tripla convergência. Uhum. Paixão, talento e renda. Então você vira a chave. Então se você não tem conhecimento, você não se desbloqueia. Então aqui, ó, todo mundo está nessa live. Tem um conhecimento empírico. Todo mundo tem. Então Deus criou o ser humano com talento nato já. Ou seja, é que ele fala por busca de conhecimento, ele está falando que você, na verdade, tem que buscar até você desbloquear o teu potencial. E, Clóvis, você tem uma habilidade em comum que torna você diferente das pessoas. Sim. Então, isso vai fazer você se destacar em qualquer ambiente, né? Outra coisa aqui, o Provérbios, versículo 19 do 10, fala assim, ó, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. E quanto mais... E aí depois ele fala, e quanto mais você... E o sábio é o que controla a sua língua. Ou seja, aquele que fala demais e ouve pouco, a tendência é errar. Ah, não é só pecar, porque errar, quando fala de pecar, é errar o alvo. Mas aquele que fala demais, ele tem a tendência a pecar, ele tem a tendência a errar. Por quê? Porque as palavras de peso emocional, elas se tornam inesquecíveis. Ou seja, qual é a primeira lembrança da sua vida? É alguém que falou alguma coisa. Seu pai te chamou de burro, sua mãe te chamou de idiota, seu pai falou que talvez você não ia dar em nada, seu pai falou que você não ia prestar. Ou seja, quando você lembra de uma palavra. Uhum. Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida está no poder da língua. Então, ó, ouve. Não fala pelo sentimento. Uhum. Não fale pelo sentimento. Não fale pelas emoções. Porque você pode trazer morte. Você pode trazer morte. As suas palavras denunciam a sua alma. As suas palavras denunciam a sua alma. A boca fala do que o coração está cheio. Verdade. Mateus 13, 34. Mestre dos mestres alerta. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, só debaixo da pressão você mostra quem você é. Só debaixo da pressão você mostra quem você é. Então, inteligência emocional. Você está recebendo pressão, uns pá da vida, recebendo soco da tua esposa, soco dos teus filhos. Quando eu falo soco, no figurativo, tá? Sim. Você está recebendo pressão. E aí o que acontece? Você tem pressão e você age pela emoção. Você murmura, você reclama, você xinga, você fala uma porcaria para a pessoa, você ofende a pessoa e depois você tem que pedir perdão. Tá lascado. Então, tenha sabedoria, ouve. Quando você receber uma pancada, joga pro teu racional. O que eu devo falar agora? Né? O Elvis está falando aí, explicar o conhecimento e a sabedoria, aprender a aplicar, exatamente. Perfeito. Então, quando você entende que palavras têm códigos, palavras têm códigos. Então não adianta você falar qualquer coisa. Olha só que forte isso. Quando você fala, você expressa a sua emoção e o seu caráter.
Quando você fala, você expressa a sua emoção e o seu caráter. Então, o que você tem se expressado aqui? Ele fala para você ouvir mais, para você Aham. não pecar. Então, o que você tem se expressado no dia a dia com a tua esposa, com teus filhos? O que você tem se expressado? Qual é a emoção que você tem transmitido de ódio, de raiva, ou de alegria, de gratidão? E qual é o caráter que você expressa através do seu caráter? Então, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu falo assim que a sabedoria, olha só, Provérbios fala, né? Sabedoria habita no silêncio. A sabedoria habita com o silêncio. E só conhece o peso de uma palavra, o sabor, deixa eu ler de novo aqui. A sabedoria habita com o silêncio e só quem conhece o peso de uma palavra sabe o valor do silêncio. Então, quando você sabe o peso de uma palavra que ela tem, aí você sabe o valor do silêncio. Então, se eu Construir ou falo para para destruir, você... né, Enéas? Hã? A palavra É, tem um peso para construir ou para destruir, né? exato, exato. Então, é, a pessoa tem que entender isso. Então, quando ela olha Provérbios, ela precisa entender isso. Né? Provérbios 22, 10, deixa eu correr aqui, que o tempo nosso está acabando. Provérbios 10, 22 diz assim, ó. A bênção do Senhor, a bênção do Senhor traz prosperidade. Em nenhum esforço pode substituir. A bênção do Senhor traz prosperidade. Aqui é o que eu falei, eu comentei no começo. A bênção significa estar autorizado para prosperar. Autorizado para prosperar. O problema das pessoas hoje, elas confundem. Né? Você está autorizado para prosperar, é você construir uma vida com sabedoria. Eu falo, o que é prosperidade? Não é financeira apenas. É. Prosperidade é o seguinte, é a quatro inteligência. Inteligência espiritual, você ser uma pessoa espiritual conectada com Deus, Sim. tá? Se relaciona com Ele. Segunda, inteligência emocional, conexão consigo mesmo. Você se conhecer, autoconhecimento, você Aham. saber quem você é, você saber seus pontos fortes, saber seus pontos da melhoria, você ter um propósito de vida definido, né? Você entender o que é missão. Então, prosperidade tem a ver com a missão. Por quê? Missão olha, anota isso. Missão é um conjunto ou um grupo de responsabilidades. Missão é um conjunto ou um grupo de responsabilidades. Então, em casa eu sou pai, em casa eu sou esposo, lá no trabalho eu sou treinador, lá na igreja eu sou pastor. Então eu sei das minhas responsabilidades. Isso traz prosperidade, porque eu tenho Bacana. foco, entendeu? Então, inteligência espiritual, conexão com Deus. Inteligência emocional, conexão consigo mesmo. Inteligência intelectual, que é a cognitiva, conhecimento, conexão com os estudos. Inteligência física, conexão com o teu corpo. Você se cuidar, você emagrecer, você ter saúde, ter uma vida plena. Prosperidade é isso. Não adianta ter 1 milhão na conta e tá pesando 30 quilos acima do peso. Vai morrer de infarto e vai deixar o dinheiro aí. O viúvo vai casar de novo, vai desfrutar. É, Talvez você comprou um carro, comprou um carrão, tem casona, tem casa no porto, tem ações, tem patrimônio. E você não cuida da tua saúde, infelizmente, vai pro pau. Não adianta. tá O ligado. Clóvis, irmão Tá ligado. Clóvis, o pastor Clóvis, não adianta, cara. O sol nasce para todos. Pro Sim. justo, pro ímpio, seja quem for. Né? Então pega esse código aí. Outra coisa aqui, ó. Olha só que tremendo 27. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Isso aqui para mim é da saúde. Quem teme ao Senhor, o que é isso? Tem vida longa. Vida Aham. longa é viver muito. Claro Sim. que a Bíblia diz que aqueles que quebram princípios, Aham. até tem um provérbio aí milenar, né, daqui de Provérbios, ele fala que o filho que honra o pai tem a vida longa. Mas aqui eu entendo o seguinte: quem teme o Senhor tem vida longa é aquele que tem sabedoria e prudência nas escolhas. Sim. Escolha pessoas relevantes para se conectar. Escolha ambientes saudáveis para frequentar. Escolha os alimentos certos para você se alimentar. É sabedoria, né? Por isso tem muitos jovens se perdendo novo aí. Falta de sabedoria. Isso falta de sabedoria. Então, sabedoria é decisão, é saber qual decisão de forma eu vou tomar.
Sabedoria é você saber fazer escolhas. Sim. Sabedoria, ou seja, minha palavra, meu comportamento, minhas escolhas, os ambientes, os livros que eu vou ler, tudo isso é sabedoria. Então, Aham. quando eu olho para Provérbios, ter a vida longa é isso, é uma vida saudável, uma vida equilibrada. Perfeito. Outra... Pode perguntar, às vezes tem alguma dúvida também, vamos lá. Perfeito. Eu quero só falar para o pessoal que está nos assistindo aí, quem tiver algum comentário, alguma dúvida, manda uma mensagem aí, a gente vai fixando e conforme for possível, o Enéas vai esclarecendo para a gente aí. Beleza? Mas pode prosseguir, Enéas. Está sendo show de bola, meu querido. Está sendo espetacular. Aqui essa parte, eu só anotei aqui, ó, a versão está diferente, né? Mas lá no verso 24, o que o ímpio teme, na minha versão, depois eu quero que você leia na sua, por favor. Ó. O que o ímpio teme, lhe sobrevirá, mas ao justo será concedido o que desejam. Como está na sua versão? Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo o que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Né? Aqui tira tem uma sacada, tem uma sabedoria bem interessante aqui sobre isso. A pessoa que anda errada, a pessoa que é fraudulenta, a pessoa que nega imposto, a pessoa que anda erroneamente, segundo os princípios cristãos, ela sabe que está fazendo errado e ela teme que aquilo vai acontecer. E como você falou há pouco, se não me engano, no início da nossa live, vai acontecer. Né? Nada fica às escuras. O erro vai ser descoberto, vai aparecer. E bacana, na segunda parte, ele diz, aos justos será concedido o que desejam. Agora, a inteligência de Provérbios que Salomão passa para a gente, que você já falou que o princípio da sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus, hoje você esclareceu, ficou bem bacana a gente conhecer e a gente saber que Ele é por nós. Então, tudo isso está atrelado ao quê? E lá, me fugiu agora, que tem outro trecho da palavra de Deus que diz, descanse no Senhor, espere no Senhor. Então, tudo é a sabedoria, né? A partir do momento que você tem a inteligência emocional de saber que Deus é tudo na sua vida, né? Que tudo que você tem vem por intermédio dele. Tem uma pessoa que falou para mim, falou assim, mas o emprego que eu consegui, eu fui lá e bati na porta. Né? E essa pessoa, alguns dias antes, falou assim, Cláudio, me ajuda que eu estou orando, estou precisando do serviço. Eu falei, mas você está orando? Eu estou. Aí a hora que conseguiu não é mais Deus, né? Ele que foi lá e bateu na porta. Então, as pessoas esquecem rápido o que elas pedem para Deus e o que lhes é concedido. Mas Deus diz que peça, você alcançará, a sabedoria que está lá em Tiago 1, verso 5, lhe será dada, mas no momento que vier a sua prosperidade, está aqui, acho que no capítulo 3 ou 4 de Provérbios, ele diz, não esqueça de onde proveio todas as coisas, que é Deus. E trocando de trás para frente, é o que Jesus falava. Né? Fala assim, todas as coisas, buscai a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, como você falou das 4 inteligências aí, muito sabiamente, né? Mas se em todas elas, se a pessoa não tiver o Deus em primeiro lugar, na verdade, tudo vai ficar vazio, né, Enéas? Tudo vai ficar vazio. Exatamente. Essa primeira inteligência espiritual, ela derrama sobre as outras. Sim. Até o autor Stephen Covey, um americano na área de comportamento, ele escreve no livro dele que a inteligência espiritual ela é a mais importante. Então ela vai derramar sobre as outras. Olha. Uma coisa aqui, ó, só para mim não esquecer. Por favor. Você falou perfeitamente aqui do justo, dos justos. Provérbios aqui, do 26 ao 32, aqui fala muito da felicidade dos justos. Do verso 26 até o 32, você vai perceber que fala muito da felicidade dos justos. Sim. Que isso está retratando. Agora, quem que é o justo, na verdade? É a pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé. O justo é aquela pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé. E por isso ela procura o quê, Enéas? O justo. Ele procura nos seus pensamentos, nos seus motivos, nas suas ações, obedecer a Deus, obedecer aquilo que Deus, em sua palavra, estabelece como modelo de vida. Então, o justo sempre ele vai procurar, nos seus pensamentos, nos seus motivos, nas suas ações, obedecer aquilo que Deus, em sua palavra, estabelece como modelo de vida.
Tá aí. Que Então, o show. justo é aquele que foca naquilo que Deus estabeleceu na palavra, pela fé. Perfeito, perfeito. E as colocações, Enéas, deixa eu só te falar aqui, o tempo pra gente. Ó, aqui no meu relógio aqui tá faltando 9, 10 minutos, tá? Só pra gente não Fechou? perder, que aqui o pessoal às vezes não sabe, mas o Instagram dá 1 hora certinho, ele derruba a live. E Ele eu no cai, né? começo não sabia, Enéas, eu deixei uns par de amigos falando sozinho aí, que a gente tava conversando, eu não administrava o tempo, a hora que via acabava e do nada. Mas vamos prosseguir. Então, assim, outra coisa aqui, um provérbio também que eu gosto muito, a gente Aham, falando do justo. Então, o sim, justo, ele tem essa característica. Então, você que está nos assistindo, você está nos ouvindo, você tem que pensar o seguinte: para onde meus tá no escuro. Tá repetindo, hein? Não, aqui tá bacana. Acho que tá dando retorno, hein? Não, eu tava repetindo aqui, mas já sumiu. Tá. Então, assim, o justo, ele tem que pensar o seguinte: você tem que pensar o seguinte, que o justo, tudo que ele faz vai cooperar para o bem. Tudo que ele faz vai cooperar para o bem. Uma outra coisa aqui em Provérbios, Clóvis, ele fala o seguinte, cadê? Aqui, ó. No Provérbios 31, 10, 31 diz assim, ó. As pessoas honestas as pessoas direitas estão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As Perfeito. pessoas direitas estarão sempre em segurança. É o seguinte, aqui eu gosto de usar, nesse Provérbios aqui, eu pego aquele versículo de Jó. A Bíblia diz no capítulo 1 de Jó, verso 1, que Jó era um homem íntegro, reto, honesto, que se desviava do mal. Sim. E aí, em seguida, aqui no 32, aí no 31, diz assim: as pessoas honestas dizem coisas sábias, quem diz coisas perversas sabe que é um terrível castigo. Vamos pegar esses dois aqui, ó. A pessoa direita é a pessoa que está conectada com a sabedoria. Por quê? Porque uma pessoa que se desvia do mal, uma pessoa direita, uma pessoa honesta, íntegra, é uma pessoa sábia. Sim. E agora, essa pessoa, por que ela vai estar em segurança? Porque ela trabalha dentro da ética. Ela é moral, tem boas condutas. O problema é que aquele que não se desvia do mal, aquele que não trabalha dentro da lei, dentro dos princípios, ele não vai ter segurança. Ele não vai ter segurança financeira, não vai ter segurança na empresa, não vai ter segurança com as pessoas, não vai Alô? ter segurança na saúde. Entende? Então, ou seja, Deus, antes de estar do lado das pessoas, Deus está do lado de princípios. Sim. Deus, então antes dele estar do lado das pessoas, ele vai estar ao lado dos princípios. Só Então, cumpre se você promessa, quebrar só cumpre a promessa para aquele que respeita os princípios. exatamente. Então, assim, você pode trabalhar muito duro, porém, se você não honrar o princípio na finança, você não prospera. Entendeu? Então, assim, você tem que procurar manter ter esse coração direto, procurar ter sabedoria nas finanças, procurar você é, andar em honestidade. Eu Perfeito. falo assim que a honestidade hoje, infelizmente, mas ela é um dos pontos que vai fazer você destacar. Porque a honestidade não é uma obrigação, não é uma coisa, é um dever. É um dever, Sim. né? Não é um dever, é uma obrigação, ao contrário, né? É uma É. obrigação nossa, você se manter, você ter esse caráter, é uma obrigação do ser humano. Então, assim, é algo que tem que estar conectado com a tua raiz. Então, ou seja, é quando a gente vai para aquela palavra lá no Evangelho de João, da videira, aquele que está conectado com a videira, ele vai dar testemunho. Aquele que está Vai. conectado com a videira, ele vai dar resultado. É o seu desempenho. Se você não está conectado com a videira, você não vai frutificar. Você não vai frutificar. E ele fala, aquele que não está conectado, que não der fruto, vai ser cortado, lançado ao fogo, vai se queimar.
Eu gosto de fazer uma analogia aqui. É, Se você não é honesto, vai se queimar no mercado. Se você não é honesto, você não está perfeito. conectado com a videira, você vai se queimar. O que é queimar? Queimar a tua imagem, arranhar a tua imagem profissional, arranhar a tua imagem espiritual, ministerial. Então, pessoas direitas são pessoas que andam em segurança, não temem, não têm medo do que falar, não olha, não liga para o que as pessoas estão dizendo, porque ela tem convicção da sua Sim, vida em segurança, que ela anda alinhada com o Senhor. perfeito. Manda. E é artigo raro hoje em dia, né? A gente vê É, reportagem, a pessoa achou um cheque e devolveu, vira notícia. E era para ser uma coisa corriqueira. E nós estamos, não sei se você tem essa percepção, né? Nós estamos uma realidade que o ser honesto é ser errado. Né? Esses tempos é, atrás, não vou falar o nome, mas estava uma conhecida, estava num salão de beleza, e as outras mulheres falando, conversando que o meu amante, que o meu namorado, que isso, que aquilo, e essa pessoa só tem o marido dela, quietinha ali, e de repente viraram para ela e falaram assim, e você não fala nada, você não tem? Mas como assim você não tem? Né? Olha para você ver que inversão de princípios que está. Você ser honesto, você ser fiel, você ser íntegro, você andar em dia com as suas obrigações, isso daí, para a maioria, infelizmente, não digo para a maioria, né, porque a maioria eu creio que é honesta, mas é que o mal faz mais barulho do que o bem, na verdade. Então, assim, o pessoal desonesto, eles acabam se destacando mais e o honesto acaba sendo cobrado como errado. Nós estamos numa época de inversão de valores que é triste, é triste. Mas nós estamos na luta aí para é, trabalhar em comportamentos, né, Inês? E sobre a batuta de exatamente. Deus, a gente transformar essas pessoas aí, ser instrumento dele. É, exatamente. Você falou tudo, porque na verdade, você usou essa palavra valores. Uhum. Hoje, as pessoas não têm, as pessoas não sabem nem o que é valor ou o que É, são valores, né? Valores é aquilo que não tem preço, é aquilo que não se paga, aquilo que não se compra. O valor, eu sim, costumo dizer assim nas palestras, que os valores, eles definem o foco, eles colocam limites e eles trazem alinhamento que te leva ao seu destino. Então, uma pessoa que tem valor, se a sua saúde é valor, você vai cuidar dela. Se sim, casamento é valor, vai cuidar do teu casamento. Se sua espiritualidade é valor, vai se relacionar com Deus. certo. Então, isso é sabedoria. Se honestidade é valor, vai pagar as contas certo. Se fidelidade é valor, eu vou ser fiel. Então, o valor, ele coloca limite. Lucas, não sobe aí, você vai se machucar. Lucas, não passa aí, que aí é perigoso. Isso é valor. Isso é colocar Uhum. limite. E os valores é para isso. Então, um homem e uma mulher de valores são homens e mulheres que têm foco, que têm limites e que têm alinhamento com Deus. Olha aí. Então, e aí eu te pergunto, você que está nessa live hoje, quais são os seus valores? Faça uma lista, pega o seu caderno e anote de 5 a 10 valores. E se você tem, coloca foco. Então, e aí você vai começar a fazer assim, ó, com a tua vida, ó, caminho estreito. Qual que Vai. é o seu valor? Saúde, vou cuidar dela. Espiritualidade, vou orar, vou ler a Bíblia, vou jejuar, vou congregar, vou me envolver na igreja. O que é valor? Ministério, vou me envolver ministerialmente. E aí você, então, define os seus valores e E coloca pau. foco em cima deles. Inês, meu querido, ó, falta 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e deixasse um recado para o pessoal aí, se você quiser fazer uma oração, o tempo é seu. Te agradeço de todo o coração, como minha última fala aqui, que Deus te prospere e o que precisar, estamos juntos e terão mais lives, hein, meu querido? Adorei, Não, vamos amei as participar. nossas lives aí. Que bom, vamos estar junto aí. Gente, quero agradecer, Klaus, agradecer a você, né, pessoa maravilhosa. Aí do pouco que eu conheço, já senti É, uma conexão muito forte aí. Agradecer a cada um que participou dessa live, obrigado pelo convite. E a mensagem que eu deixo é que cada um de vocês busque ser sábio, mas sabedoria que vem do céu, porque ela é pura, ela é pacífica, ela não traz guerra, ela traz paz sobre a vida de vocês. Vou fazer uma oração então, posso? por favor, faz Vamos lá? 17 segundos, mas vamos terminar orando. Vamos lá. Então é isso aí. Deus, Pai amado, queremos te agradecer por essa manhã.
Deus, te louvar por essa live, pela vida do Clóvis, do irmão Clóvis, pela vida de cada um que está nessa live. Deus, abençoe o nosso dia. Derrame